Estudo da doutrina bíblica da justificação, no capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster. Seção 1 diz: aqueles a quem Deus eficazmente chama, também livremente justifica, não por infundir neles a justiça, mas por perdoar seus pecados e por considerar e aceitar suas pessoas como justas, não em razão de qualquer coisa nelas operada ou neles feita, mas unicamente em consideração da obra de Cristo, não por imputar-lhes para a justiça sua própria fé e o ato de crer ou qualquer outra obediência evangélica, mas por imputar-lhes a obediência e satisfação de Cristo quando eles o recebem e nele e em sua justiça repousam pela fé. Fé esta que não possuem em si mesmas, pois que é um dom de Deus. Seção 2, a fé, assim recebendo e assim repousando em Cristo e sua justiça, é o único instrumento da justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas é sempre acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é fé morta, mas que age através do amor. Estas seções ensinam as seguintes proposições. Primeiro, que todos aqueles e somente aqueles a quem Deus eficazmente chama, também gratuitamente justifica. Segundo, essa justificação é um ato de Deus puramente judicial, na qualidade de juiz, pelo qual ele perdoa todos os pecados do crente e o julga, o aceita e o trata como uma pessoa justa à luz da lei divina. Terceiro, que esse ato justificador procede da imputação ou do ato de Deus lançar em favor do crente o crédito da justiça de seu grande representante e fiador Jesus Cristo, seu próprio Filho. 4. Deus que a condição essencial e única sobre a qual essa justiça de Cristo é imputada ao crente consiste em que ele exerce fé em ou sobre Cristo como sua justiça. Então essa é a condição. Tem que confiar em Cristo como a sua justiça. Quinto, que essa fé é propriamente dita um gracioso dom de Deus. Então, não vem de obras para que ninguém se glorie. Sexto, que nenhuma outra graça, nem amor, nem esperança, nem obediência sustenta a mesma relação para com a justiça que a fé mantém como sua condição ou instrumento essencial. Contudo, essa fé nunca está sozinha na pessoa justificada, mas está sempre, quando é genuína, acompanhada de outras graças cristãs, todas elas tendo suas raízes na fé. Então a pessoa só se arrepende verdadeiramente, só ama verdadeiramente se tiver essa fé, só adora verdadeiramente se tiver essa fé, né? Nós vamos falar então dessas 6 proposições aqui, mas aqui eu já quero aproveitar e lembrar de uma lição que eu acho bem interessante na história ali do rei Arthur, né? E a famosa espada Excalibur. Eu acho interessante ali, eu não sei se todos os escritores abordam da mesma forma, mas eu estou lendo a versão da Zaha, e é bem interessante quando chega ali na parte que o rei Arthur vence o Cavaleiro Negro e o mago Merlin pergunta para o rei Arthur qual era mais valioso, né? Qual o bem mais valioso, a espada ou a bainha da espada. E ele, depois de ter experimentado um poder em comum com a espada, né? Mas achando que não era tanto somente a espada era resistente, talvez ele, né? De repente ele achando que ele tinha alguma coisa também ali. Ele tinha uma força com a espada na mão, era uma graça assim especial. Mas ele raciocina que é a espada. O bem mais valioso para ele é a espada, porque ele se tornou vencedor, né? Ele era vitorioso nas suas lutas, o mais vitorioso em suas lutas é o homem que possuía a espada. E aí o Merlin mostra que existia uma magia na bainha que protegia aquele que a possuía a espada com a bainha, e
e protegia de tal forma que a pessoa não morria. Era impossível a pessoa ser morta, né? Ser derrotada, tal. A pessoa então sempre vencia. E nesse momento o rei Arthur fica assim meio por que isso, né? Questionando se aquilo era justo, né? Se aquilo era certo, porque por meio de magia foi que ele venceu. Ele não deveria então estar lutando ali com esse tipo de recurso, né? Não era ele propriamente dito, né, que estava vencendo. E aí o mago Merlin fala que ele não deveria olhar daquela forma, porque ele era o rei. E o rei verdadeiro é aquele que, quando se protege para proteger o povo, os seus súditos, né? Então, por isso que a vida do rei é tão valiosa. E o rei não deveria, portanto, olhar recursos que garantem a sua proteção, nesse sentido específico, como algo que não de menor valor, que não deve ser usado, não é justo usar, não deve haver usufruto porque seria algo desonesto, garantia, etc. Não, porque era o que ele precisava e o povo também precisava, né? Os seus súditos precisavam. A proteção era a proteção para ele e para o povo. Esse era o ponto do Merlin. Bom, o que isso tem a ver com a justificação aqui, né? Com a vocação eficaz, etc., como nós estudamos no capítulo anterior, é que ela fala da fé. E aí uma aplicação que é feita é que a espada Excalibur, a espada, de uma forma geral, tem um símbolo de uma cruz, né? Tem um formato, um desenho de uma cruz. Porque ela tem referência à cruz de Cristo, o poder da cruz de Cristo. Então, a vitória de quem luta é no poder da cruz de Cristo. É como quem é crente em Cristo e se utiliza da palavra, né? A palavra de Deus é a espada do Espírito, como diz lá em Efésios, né? É a palavra de Deus. Então, ele luta com a espada. Agora, ele precisa de fé. A pessoa que luta com a espada precisa da fé. E essa é a ideia da bainha. A bainha é a fé. É por meio da fé que nós vencemos. A Bíblia diz que por essa fé nós somos mais que vencedores, né? E nós então nos protegemos para garantir que outros súditos do Rei Jesus, né? Outros súditos que virão à igreja possam ser protegidos, possam ser defendidos e tudo mais. Então, a lição ali do Excalibur é bem interessante. Eu achei pertinente trazer para aqui para mostrar que nós não podemos ser justificados sem ser por meio da fé, né? A fé é que nos protege. A fé é um dom de Deus, não há dúvida. O livro chama de magia, né? Tem muita gente que demoniza essa palavra. Essa palavra nem sempre tem um sentido ruim, tá? É bom a gente santificar as coisas de forma sábia, quando são santificáveis, né? Essa é uma delas, a palavra magia. Então, a palavra magia tem a ideia apenas de que não é algo da capacidade natural do homem, né? E nós interagimos com o mundo espiritual, não há dúvida disso. O mundo espiritual interage conosco. Então, você tem a fé, a fé verdadeira, a fé como dom de Deus, é o que você precisa para garantir suas vitórias sobre os seus pecados. Você não tem como vencer seus pecados se não for recebendo essa fé. E essa fé tem uma única confiança, que é na pessoa de Jesus Cristo. E ela só se vale de uma única fonte, a palavra de Deus. A fé verdadeira é
apenas no Filho de Deus, como ele é apresentado em toda a Escritura, o Evangelho de Deus, né? E ela não se apoia, né, não se vale de outra fonte a não ser toda a palavra de Deus. Então, com relação ao primeiro ponto, que Deus justifica todos aqueles e somente aqueles a quem eficazmente chama ou regenera por sua graça, prova-se primeiro à luz das declarações expressas da Escritura. Aos que predestinou a esse também chamou, e aos que chamou a esse também justificou, por exemplo, em Romanos 8,30. Segundo, à luz do fato de que a vocação eficaz e a justificação são ambas necessárias à salvação e são ambas passos essenciais na execução divina de seu próprio decreto de eleição, imutável e infalivelmente eficaz. Terceiro, à luz do fato de que só aqueles que verdadeiramente creem é que são justificados e só aqueles que são justificados é que podem realmente crer. Então, essa é a primeira questão, né? Proposição. A segunda é que, quanto à natureza, essa justificação é um ato divino puramente judicial, tendo Deus como juiz, pelo qual ele perdoa todos os pecados do crente e o julga e o aceita e o trata como uma pessoa justa à luz da lei divina. Isso inclui duas proposições subordinadas. Primeiro, justificação é um ato judicial de Deus pelo qual ele nos declara conformados às exigências da lei como a condição de nossa vida. Não é um ato de poder gracioso fazendo-nos santos ou conformados à lei como padrão de caráter moral. Os romanistas, a Igreja Católica Romana, usam o termo justificação no sentido vago e geral, como que incluindo imediatamente o perdão dos pecados e a infusão da graça. Os socinianos, bem como os que ensinam a teoria da influência moral da expiação, consideram a justificação no mesmo sentido de santificação, isto é, tornar uma pessoa pessoalmente santa. O verdadeiro sentido de justificação expresso supra consiste quando tomada em sua conexão com a fé no grande princípio central da reforma, realçado e triunfantemente defendido por Lutero, que tal procede prova-se primeiro à luz do significado universal do verbo inglês e português justificar e do termo grego equivalente no Novo Testamento. Ambos são igualmente sempre usados para expressar um ato declarativo de que uma pessoa está quites com as exigências da lei, jamais para expressar um ato de torná-la santa. É apenas um ato declarativo. Declara-se santa, não que ela foi tornada santa. Antes de seguir aqui para a segunda prova, né, só uma observação aqui sobre os socinianos, que foram um grupo religioso e filosófico que surgiu no século XVI, né, em Florença, Itália, e se espalhou pela Europa, especialmente na Polônia. Eles são conhecidos por suas ideias relacionadas e unitárias. Características principais, por exemplo, são unitarismo, negavam a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e consideravam Jesus Cristo um ser humano não divino. Racionalismo, valorizavam a razão humana para interpretar a Bíblia, acima de tudo, né? Não seria a Bíblia que se interpreta a si mesma. Rejeição dos dogmas, questionavam dogmas tradicionais, como a predestinação e a transubstanciação. Pacifismo, defendia a não violência e a tolerância religiosa, num sentido pecaminoso, né? Igualdade social, advogavam pela igualdade entre os seres humanos, de uma forma também que a Bíblia não defende. Então, eles tiveram influência do Iluminismo, do John Locke, Voltaire, do unitarismo moderno, do liberalismo religioso e daí por diante. Então, continuando, a segunda prova é que na Escritura a justificação é sempre apresentada como o oposto de condenação. O oposto de santificar é corromper, mas o oposto de justificar é condenar. Terceiro, o genuíno sentido do verbo justificar se prova claramente pelos termos usados na Escritura como equivalentes a ele. Por exemplo, imputar a justiça sem as obras, perdoar as iniquidades, cobrir os pecados, não lhes imputar as transgressões, não infligir condenação. Quarto, em muitas passagens, ele produz o mais óbvio contrassenso para substituir a justificação, que é declarar legalmente justo, pela santificação, que é tornar santo.
como por exemplo, porque pelas obras da lei nenhuma carne será santificada, ou sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 2,16, 5,4. E a justificação, é o quinto, né? E a santificação são apresentadas na Escritura como graças distintas, inseparáveis, igualmente necessárias, contudo distintas em sua natureza, bases e objetivos. 1 Coríntios 6,11, por exemplo. Segundo, então, é que a justificação não é mero perdão, ela inclui o perdão de pecados e, em adição à declaração de que todas as reivindicações da lei são satisfeitas em relação à pessoa justificada e de que, consequentemente, ela não tem direito a todas as imunidades e recompensas, as quais, no pacto de vida, estão interrompidas em perfeita conformidade com as exigências da lei. O perdão, primeiro, abranda as reivindicações da lei, renuncia à sua exação em dado caso. Segundo, é um ato de um soberano no exercício de prerrogativa absoluta. Terceiro, é gratuito, descansando em considerações de misericórdia ou de diplomacia pública. Quarto, simplesmente remite à penalidade do pecado, não assegura nem honras nem recompensas. Em contrapartida, a justificação, primeiro, é um ato de um juiz, não de um soberano. Segundo, repousa simplesmente no estado da lei e dos fatos, e é impossível onde não haja uma justiça perfeita. Terceiro, não proclama uma lei abrandada, mas cumprida em seu sentido estrito. Quarto, declara a pessoa justificada como merecedora de todas as honras e vantagens suspensas em perfeita conformidade com todas as exigências da lei. A veracidade desta proposição prova-se primeiro à luz de significado invariável e óbvio do verbo justificar. Ninguém nunca confunde a justificação de uma pessoa com seu perdão. Segundo, como vimos no capítulo 8, seção 5, o Senhor Jesus, por sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, satisfez plenamente a justiça de seu Pai e adquiriu não só reconciliação, mas também uma eterna herança no reino do céu para todos aqueles a quem o Pai lhe deu. A justificação, pois, repousa sobre essa plena satisfação da justiça divina. É uma declaração judicial de que a lei é satisfeita, não a soberana renúncia da penalidade. Terceiro, as Escrituras declaram que nossa justificação provém da base de uma perfeita justiça. Cristo é o fim da lei para a justiça para todo aquele que crê. E a essência do perdão consiste em que o homem é perdoado com justiça. A essência da justificação consiste em que uma pessoa é declarada ser possuidora de justiça, a qual satisfaz a lei. Somos feitos justiça de Deus nele. A justificação é parafraseada como que não imputando pecado, como que imputando justiça sem as obras. Quarto, os efeitos da justificação são muito mais do que aqueles do perdão. Os justificados têm paz com Deus, certeza de salvação, herança entre os que são santificados. Terceira proposição aqui, a justificação provém da imputação ou dada por Deus ao crente procedente da justiça, de seu grande representante fiador, Jesus Cristo. Nós citamos aqui o Catecismo Maior, questão 70, né? Justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, na qual ele perdoa todos os seus pecados, aceita e considera suas pessoas como justas aos seus olhos, não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas somente pela fé. Compare-se também o Catecismo Maior, capítulo 60, questão 77, e o breve Catecismo, questão 33. Né? Já fazemos uma observação aqui que não devemos entender as doutrinas, como estamos estudando, parcialmente, senão a gente sempre faz confusão, né?
Alguém que tenta viver só pelo entendimento da justificação separado da vocação eficaz, por exemplo, ou da predestinação, da eleição, ou então da santificação, vai viver uma vida reprovada, não há dúvida disso, né? Tem gente fora da igreja verdadeira, tem gente que vive uma vida moralista, uma religiosidade não bíblica, se dizendo salvo pelo argumento bem robusto da justificação, mas usa tudo a seu favor para uma vida de insubordinação, etc, etc. Então, muito cuidado nesse ponto. Mas, continuando aqui, os arminianos sustentam que, por causa de Cristo, as exigências da lei são graciosamente concedidas e fé e obediências evangélicas são aceitas no lugar da perfeita obediência como a base da justificação. Então, nossos estudos aqui, todas as confissões reformadas e luteranas, ensinam que a base legítima da justificação é a perfeita justiça ativa e passiva de Cristo, imputada no crente e recebida unicamente pela fé. Breve Catecismo, questão 33, por exemplo, cita isso, né? Então, isso se prova, primeiro, porque as Escrituras, por toda parte, insistem que não somos justificados pelas obras. Isso é afirmado em relação às obras em geral, de todos os tipos de obras naturais ou graciosas, sem distinção, né? Romanos 4, 4 a 8, 11, 6 e tantas outras passagens, toda a Escritura. Segundo, porque as Escrituras declaram que as boas obras, de qualquer gênero, em vez de serem a base da justificação, só são possíveis como suas consequências, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas agora somos libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Romanos 4, 14 e 7, 6. Terceiro, porque as Escrituras declaram que a obediência e o sofrimento, isto é, a perfeita justiça ou o cumprimento da lei de Cristo, nosso representante, é a base genuína da justificação. Portanto, como diz o texto, como pela ofensa de um só veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, também pela justiça de um só veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação da vida. Pois como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, também pela obediência de um só muitos se tornaram justos. Quarto, porque as Escrituras afirmam que essa justiça é imputada ao crente no ato da justificação. As expressões imputar o pecado ou imputar a justiça, em seu uso bíblico, significam simplesmente lançar na conta de alguém, pôr como dívida ou crédito de alguém, como a base de um processo judicial. Nossos pecados são expressos como sendo lançados sobre Cristo, porque a culpa deles era tão pesada em sua conta que foram merecidamente castigadas nele. De forma semelhante, a justiça de Cristo é imputada, ou sua recompensa é tão creditada em favor do crente, que todas as honras e recompensas do pacto, de uma justiça perfeita, doravante, lhe pertencem merecidamente. Para o uso dos equivalentes hebraicos e gregos do termo imputação, teríamos que considerar, Gênesis 31:15, Levítico 7:18, Números 18:27 a 30, Marcos 15:28, Lucas 22:37, Romanos 2:26, 4:3 a 9, 2 Coríntios 5:19. Essa doutrina de nossos padrões é aquela de toda a agremiação protestante das igrejas reformadas e também das luteranas. Calvino diz nas Institutas, 3, capítulo 11, por exemplo, seção 2, o seguinte: um homem será justificado pela fé quando, excluído da justiça das obras, ele busca o apoio da justiça de Cristo e, revestido dela, comparece diante de Deus não como um pecador, mas como um justo. O Catecismo de Heidelberg, questão 60, diz: como é justificado aos olhos de Deus? Unicamente, a resposta, unicamente por uma fé genuína em Cristo Jesus, de todo modo que, ainda que minha consciência me acuse de que tenho afrontosamente transgredido todos os mandamentos de Deus, não cumprindo nenhum deles, e seja ainda inclinado a todo mal, não obstante Deus, sem qualquer mérito de minha parte, mas só por mera graça, me concede e imputa a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Veja que, por outro lado, essa forma de pensar, como eu disse há pouco, não é aquela libertinagem de usar esse pensamento para viver contrário, à lei. Mas é outra postura, uma postura reverente, de temor, de humildade, de reconhecimento de sua ainda triste condição de pecador.
Fórmula Concórdia Luterana diz que a justiça que diante de Deus é por mera graça imputada à fé ou ao crente consiste na obediência, sofrimento e ressurreição de Cristo, pela qual ele, por nossa causa, satisfez a lei e expiou nossos pecados, por cuja consideração sua obediência nos é imputada, de modo que Deus, em função de toda aquela obediência, remite nossos pecados, nos reputa como sendo bons e justos e nos confere a salvação eterna. Então, olha que maravilha, né? Quarto, nós falamos da terceira proposição, agora a quarta, que diz que a condição essencial e única sobre a qual essa graciosa imputação da justiça de Cristo ao crente procede, consiste em que ele exerce fé em e para com Cristo como sua justiça ou base de aceitação e justificação. A fé aqui é chamada a condição da justificação, porque ela é o requisito essencial e instrumento indispensável pelo qual a alma, sempre tratada como um agente livre, se apropria da justiça de Cristo, a qual é a base legal da justificação. Que a fé em ou para com Cristo e não outra graça é sempre representada na Escritura como o instrumento indispensável ou meio de justificação, prova-se por Gálatas 2,16, Romanos 4,9 e Atos 16,31. Que a fé é o instrumento pelo qual a alma apreende a genuína base de justificação na justiça de Cristo e não por si mesma, como pretendem os arminianos, prova-se, primeiro, porque, como demonstrado acima, a obediência e sofrimento vicários de Cristo é essa base. Segundo, porque a fé é uma obra, e Paulo assevera que a justificação com base nas obras é impossível. Terceiro, porque a fé em ou para com Cristo, evidentemente, descansa naquilo que está fora de si mesma, e por sua própria natureza é incapaz de lançar o fundamento para a justificação legal. Quarto, porque as Escrituras constantemente afirmam que somos justificados através ou por meio de a fé, mas nunca na conta de ou por causa de a fé. E quinto, essa fé de si mesma não é nossa, mas é um dom gracioso de Deus. Sexto, enquanto a fé está sozinha, dissociada de qualquer outra graça, ela é o único instrumento da justificação. Contudo, nunca está sozinha na pessoa justificada, mas, embora autêntica, é sempre acompanhada de todas as demais graças cristãs. Para a nossa doutrina da justificação, a famosa passagem de Tiago 2,14 é a miúde contestada. Paulo e Tiago, porém, estão falando de coisas distintas. Tiago ensina que a fé que é sozinha, isto é, a fé morta, não justificará. Ele está argumentando contra os cristãos nominais, que mantinham a verdade com injustiça. Paulo usa o verbo justificar no sentido de justificação divina de pecador, cujo pré-requisito é a fé e não as obras. Tiago usa o verbo justificar no sentido de prova verdadeira ou real, sentido este em que a fé é justificada ou provada ser verídica através das obras. Consequentemente, os teólogos ortodoxos têm sempre reconhecido que enquanto a fé sozinha justifica, uma fé que é sozinha ou dissociada de outras graças e infrutífera em boas obras não justificará. Então, são coisas distintas sobre o mesmo tema. As obras de Lutero não são levadas em consideração quando a questão se relaciona com a justificação, mas a verdadeira fé não mais deixará de produzi-las, as obras, como o sol não pode cessar de produzir a luz. Então, esse foi o assunto das seções 1 e 2. Né? Seção 3 diz o seguinte: Cristo, através de sua obediência e morte, quitou plenamente o débito de todos aqueles que são assim justificados e fez uma justa, real e plena satisfação à justiça de seu Pai em favor deles. Todavia, visto que lhes foi dado pelo Pai, e sua obediência e satisfação aceitas em seu lugar, em lugar deles, e ambas gratuitamente, não por algo existente neles, sua justificação é tão somente da livre graça, para que tanto a exata justiça quanto a rica graça de Deus fossem glorificadas na justificação dos pecadores. Então, a primeira verdade asseverada nesta seção consiste em que Cristo, por sua obediência e morte, pagou plenamente o débito daqueles que são justificados
e que ele fez por eles uma justa, real e plena satisfação à justiça de seu Pai. Este ponto já consideramos no capítulo 8, né, seção 5. Em conexão com a afirmação anterior, a segunda verdade que é ensinada aqui consiste em que esta justificação é, no que tange à pessoa justificada, desde o princípio até o fim, uma estupenda manifestação da livre graça de Deus. O fato de a justiça de Cristo ser a base da justificação e que sua justiça, em estrito rigor, satisfaz plenamente todas as exigências da lei divina, em vez de ser inconsistente com a perfeita liberdade e graciosidade da justificação, acentua amplamente sua graça. É óbvio que Deus tinha que ou sacrificar sua lei, ou seus eleitos, ou seu filho. Não é menos óbvio que é uma expressão muito mais forte de amor e livre graça salvar os eleitos a expensas de tal sacrifício de que seria salvá-los ou com base no sacrifício de princípios ou, no caso, que nenhum sacrifício fosse necessário. A cruz de Cristo é o centro para o qual os mais intensos raios, como os da divina graça e justiça, se convergem, nos quais eles são perfeitamente reconciliados. Esse é o alcance máximo da justiça e, ao mesmo tempo, e pela mesma razão, o alcance máximo da graça que o universo poderia ver. A autoapropriação da penalidade por parte do eterno Filho de Deus é a mais elevada vindicação concebível da absoluta inviolabilidade da justiça e, ao mesmo tempo, a mais elevada expressão concebível do amor infinito, de amor infinito. Em estrito rigor, a justiça é vindicada nos sofrimentos vicários da própria penalidade. A livre graça se manifesta, primeiro, na admissão de um sofredor vicário. Segundo, no dom do bem-amado Filho de Deus para tal serviço. Terceiro, na eleição soberana das pessoas que seriam por ele representadas. Quarto, nas gloriosas recompensas que lhes adveriam sob a condição daquela representação. Então, esse é um ponto central da justificação, né? A base dela é a justificação de Cristo. Algum sacrifício Deus faria, e fosse qual fosse, seria um ato de graça, né? O que está se mostrando aqui. Mas o ato de graça aí de um Deus que é justo foi justamente sacrificar seu filho, né? E no capítulo que tratamos de Cristo como mediador, ele é o mediador perfeito porque ele exerce três funções, né? Ele tem o ofício de mediador por exercer três funções, de profeta, sacerdote e rei. Então, ele é o profeta real e sacerdotal, ele é o rei real e profético, e ele é o sacerdote real e profético. Jesus é o único que é assim. Você não vê, por exemplo, com relação à palavra, já que ele é o profeta real e sacerdotal, ele não tem nenhuma dificuldade em chamar a pessoa com só um olhar, um chamado, né, uma palavra. Ele disse aos seus discípulos: vem e segue-me. E um estava lá pescando, trabalhando, e vai lá e segue Jesus imediatamente. Então você vê que ele tem esse poder, essa capacidade, né? E nós vimos que quanto a ser mediador é aquele que reconcilia duas partes em conflitos. Jesus foi o mediador perfeito por ter essas funções, de maneira que ele reparou, ele satisfez a justiça divina sem deixar que Deus fosse injustiçado. Porque o errado nessa história toda não era Deus em momento algum, né? E às vezes a gente olha rapidamente para a justiça de Cristo como se ele fizesse aquilo que a justiça em muitos países faz, né? Dispensa, perdoa bandidos e prejudicando a população, prejudicando os que foram prejudicados por esses criminosos, né? Então dão esse tipo de perdão sem reparar o dano, né, em todos os seus sentidos e abrangências, em todas as suas abrangências. Jesus não, por isso que ele, ao encarnar, ele encarna, né? E ao encarnar ele recebe toda a condenação de todos nele. Então, ele está dizendo com isso que
o errado da história não é Deus, é o ser humano. Quem é o miserável, quem é o culpado, quem é que merece condenação eterna no fogo do eterno juízo de Deus, o ser humano. E Jesus experimenta esse inferno na cruz, né, sozinho. E só que, assim, por outro lado, ele não faz isso apenas para perdoar o culpado e, olha, você já está livre do inferno, só isso. Não, porque uma vez que Deus é justo e santo, ele não pode apoiar, aprovar pecadores, amar pecadores, né? Não pode. Então, Jesus é o, digamos, a lente através da qual Deus olha para nós, por isso que ele nos vê justos, né? Pela justiça de Cristo, mas também Jesus converte esses pecadores a crerem nele ao ponto de livremente servirem a Deus com alegria. Um serviço que vai na justificação é apenas a declaração de ser justo, mas nós vamos ver na doutrina da justificação, da santificação, que por isso que aqui está se falando que essa fé genuína não está divorciada das outras graças, ela é acompanhada pelas outras graças, né? Então a santificação, que é ser conformado, ser feito à imagem de Cristo, é experimentada pelo que crê, pelo que é justificado, de maneira que ele vai crescendo de glória em glória, onde a imagem de Cristo vai sendo desenvolvida nele e ele vai cada vez mais parecendo com Cristo, até ser o varão perfeito, até a glorificação, até ele não ter mais pecado. Então, essa justiça de Cristo é completa, é uma obra completa, que irá se completar na glorificação, não há dúvida disso, quando seremos parecidos com ele, com exceção da natureza divina, né? Porque Jesus é uma pessoa divina humana. Então é isso. A justificação, portanto, não tem como ter outra base a não ser a justiça do próprio Cristo, a cruz de Cristo. A sessão, quantos minutos nós temos aqui? 37 já. Vamos seguir aqui com mais uma sessão. A sessão 4. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos, e Cristo, na plenitude do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou pela justificação deles. Não obstante, não são justificados até que o Espírito Santo, no devido tempo, realmente lhes aplique Cristo. Isso aqui é uma questão bem interessante, nós já tratamos dela em algum momento aí, eu acho que falando dos decretos de Deus, etc. Observando o seguinte, que você ser eleito não significa que você é salvo já, né? Nós tínhamos alguns pensando exatamente isso em nossa igreja e tivemos que tratar desse tema. Você ser eternamente eleito não significa que você é eternamente salvo. Por isso Paulo vai dizer que nós éramos antes da conversão filhos da ira, né? Como também os demais. Agora, um outro exemplo bem próximo a nós, né, do que a gente vivencia, é quando acontecem as eleições políticas no Brasil, por exemplo. Você tem as autoridades eleitas, como agora, né? Os prefeitos foram eleitos, vereadores, etc. Mas eles ainda não estão podendo atuar. Então, eles estão eleitos. Então, quem está eleito prefeito não é o prefeito ainda. É eleito prefeito. Ele será prefeito quando for empossado em 1º de janeiro. Então, assim é a salvação. Você é eleito para ser salvo, mas enquanto não for salvo, você não é salvo. Você é um condenado ainda. Então, na relação com Deus, filial, né? Você ainda não é filho de Deus. É um eleito a ser, mas ainda não é. Né? Está eleito por Deus a ser filho dele, mas ainda não é. Ainda é filho do diabo, filho do pecado, aquele que ainda não conhece a Deus, a Cristo. Né? Bem, então continuando aqui, alguns arminianos têm levantado objeção à nossa doutrina e uma parte dela sustentada por alguns antinominianos, contrários à lei, né? Dizendo que se Cristo literalmente pagou o débito de seus eleitos em sua obediência e sofrimentos enquanto viveu na terra, então segue-se que os eleitos já foram justificados desde o momento em que o débito foi pago. As Escrituras, ao contrário,
tanto quanto a experiência de todo cristão, expressam claramente que ninguém é justificado enquanto não chegar o momento em que Deus lhe comunica a fé salvífica em Cristo. Que eu estava dizendo, né? Cristo pagou a pena, não o dinheiro devido por seu povo. É uma questão da livre graça que sua substituição fosse admitida. A satisfação, pois, não libera ipso facto, como o pagamento de um débito em dinheiro, mas só põe o real criminoso em liberdade sob tal condição e tal tempo, como foi previamente concordado entre Deus, o soberano gracioso, de um lado, e Cristo, o representante e substituto deles, do outro. Cristo morreu em favor de seu povo em execução de um pacto entre ele mesmo e seu Pai, assumido na eternidade. Os efeitos de sua morte, pois, sucedem precisamente como e quando é estipulado no pacto que se faria assim. Seção 5 diz: Deus continua a perdoar os pecados daqueles que são justificados e, ainda que não poderão jamais cair do estado de justificação, poderão, contudo, em decorrência de seus pecados, cair no desprazer paternal de Deus, e privar-se da luz de seu rosto até que se humilhem, confessem seus pecados, supliquem o perdão e renovem sua fé e seu arrependimento. Esta seção ensina que a justificação muda radical e permanentemente a relação que o sujeito dela sustenta tanto com Deus quanto com as exigências da lei divina vista como uma condição de favor. Antes da justificação, Deus é um juiz irado, mantendo por algum tempo a sentença da lei condenadora. Depois da justificação, a lei, em vez de condenar, inocenta e exige que o sujeito seja considerado e tratado como filho, como se acha provido no pacto eterno. E Deus, como o Pai amorável, procede executando todas as funções que pertencem à nova relação. Isso requer, naturalmente, disciplina e correção, bem como instrução e consolação. Todo sofrimento ou é mera calamidade, quando visto a parte de toda a relação intencional do caráter humano, ou penalidade quando destinado a satisfazer a justiça em relação ao pecado, ou castigo quando destinado a corrigir e aperfeiçoar o ofensor. Fora da economia da redenção, todo sofrimento é para o réprobo e as prestações da penalidade eterna. Após a justificação, todo sofrimento para o justificado, de toda e qualquer espécie, é castigo paternal, destinado a corrigir seus erros e restabelecer suas graças. E como eles veem, na primeira instância, a Deus no exercício do arrependimento e fé em Cristo, eles vão a Deus, eles vêm a Deus. Assim devem eles continuar sempre a voltar-se para Ele depois de cada desvio parcial e perda de seu sensível favor no exercício do mesmo arrependimento e fé. E dessa forma, só podem esperar ter seu perdão sensivelmente renovado em seu favor. Examinem-se os textos, provas apensos supra ao texto dessa seção da confissão. E aí a seção 6 encerra dizendo que a justificação dos crentes sob o Velho Testamento era, em todos esses aspectos, uma e a mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento. Então, a verdade ensinada na seção aqui já foi plenamente provada, sustentada no capítulo 7 e no capítulo 8. Capítulo 7 nas seções 4 a 6, capítulo 8 na seção 6. Então, esse é o assunto e essa é a doutrina tão maravilhosa, preciosa da justificação, da qual depende a nossa salvação. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nosso coração e nos abençoar.